Verdadeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Verdadeira História. Muito prazer em reencontrá-los. O vídeo trata de uma relação, de um fato ocorrido entre o nosso país e a França. Pois a França foi e é um país colonialista, sempre tentando se impor àqueles países que não possuem armamentos para sua defesa. Mas isso até encontrar um país que lhe responda à altura. Não é isso? Aqui mesmo no Brasil, a França tentou impor domínios. Isso desde o descobrimento do Brasil ou a chegada dos portugueses aqui em 1500. Antes mesmo do descobrimento do Brasil, Portugal e Espanha assinaram o tal Tratado de Tordesilhas, que significava dividir as terras da América do Sul entre os dois, entre Portugal e Espanha. É claro que a França não gostou. Isso serviu de motivo para os franceses procurarem invadir as terras que eram portuguesas. Os ingleses e holandeses também não concordaram com isso. Não gostaram muito dessa divisão do mundo entre Espanha e Portugal, mas eles ficaram um pouquinho mais quietos que os franceses, não é? E uma demonstração do desgosto, digamos, dos franceses em relação a essa divisão do mundo levou o Francisco I, rei francês entre 1500 e 1515 e 1547, a dizer a seguinte frase: gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me deixou de fora da partilha do mundo. Gostaria de ver a cláusula do testamento do Adão lá que afastou ele da partilha do mundo. Essa foi a gracinha que ele fez naquela época. Francisco I, rei francês. Então, desde a chegada de Cabral ao Brasil, os franceses atuaram como invasores das chamadas terras portuguesas. A França aproveitou o fato de Portugal ter praticamente esquecido o Brasil durante 3 décadas. Isso é verdade, precisamente 32 anos. Os portugueses chegaram em 1500, início do século XVI, mas por 32 anos pouco ligaram para o Brasil. Então os franceses aproveitaram para vir, fazer gracinha aqui, querer implantar domínio aqui no Brasil. E aí a França enviou corsários para atacar embarcações carregadas de açúcar que partiam daqui do território brasileiro, do Nordeste precisamente. Os navios carregados de açúcar saíam do Nordeste para o mundo e a França financiava aqui isso. Corsários, na verdade, são piratas financiados por um governo. Então, a França financiava os corsários para atacar os navios brasileiros carregados de açúcar saindo do Nordeste. Mandou expedições para invadir o Brasil e fechar acordo com os índios. Olha só, acontece até hoje, Então, chegava aqui, chamava os índios brasileiros para, agradando os índios, ficarem com os franceses contra os portugueses, que também tinham os seus índios, Vocês sabem disso. De modo a conseguir toras de pau-brasil e levar para a Europa. Já estavam, roubando, na verdade, Já estavam com a pirataria mesmo. Os franceses tentaram estabelecer uma colônia no Brasil, a que chamaram de França Antártica, na década de 1550. Essa iniciativa foi liderada por Nicolas Durand de Villegagnon. Em maio de 1555, cerca de 600 franceses zarparam de Havre em direção ao Brasil e se estabeleceram na ilha de Villegagnon, que já deram logo o nome de Villegagnon lá para a ilha, localizada na Baía de Guanabara, olha só, bem dentro do Rio de Janeiro, do atual Rio de Janeiro. Aí fundaram a França Antártica e construíram o Forte Coligny para garantir a segurança da colônia. Muito para frente os franceses,
Depois que os franceses foram expulsos em 1567, os portugueses fundaram então a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, agora conhecida apenas como Rio de Janeiro. Quer dizer, na verdade, os cariocas, aqueles que nascem no Rio de Janeiro, muitas vezes se referem realmente ao Rio de Janeiro como São Sebastião do Rio de Janeiro. Depois do fracasso na Baía da Guanabara, no começo do século XVII, os franceses tentaram fundar uma colônia próxima à linha Educador, ao norte da América Portuguesa. Essa colônia ficou conhecida como França Equinocial. A presença francesa na região, aliás, já vinha de muito tempo, né? Visto que desde 1594 uma feitoria francesa havia sido construída no local pelo capitão Jacques Riffaut. Nessa feitoria, os franceses estabeleceram relações comerciais e de amizade com os indígenas, que eles tinham realmente essa pretensão para trazer os indígenas para o seu lado, além de explorarem o pau-brasil. Lógico, quem cortava o pau-brasil eram os índios, né? Que levavam o quê? Naquela época, antes deles conhecerem o ferro, os índios levavam cerca de 2 horas para cortar uma tora de pau-brasil. Quando chegou o machado, quando conheceram o machado de ferro, começaram a fazer isso em 15 minutos. Os franceses foram expulsos e a região da França Equinocial atualmente é a cidade de São Luís, capital do Maranhão. Os portugueses aproveitaram a expulsão dos franceses e iniciaram a ocupação da Amazônia, fundando em 1616 a cidade de Belém. Os franceses, claro, continuaram tentando, continuaram tentando estabelecer uma colônia na América do Sul. E, assim, 10 anos depois da fundação de Belém, em 1626, ocuparam o atual território da Guiana Francesa e tentaram uma invasão pelo norte do Brasil. Eles são para frente demais, né? Essa invasão ocorreu no dia 15 de maio de 1895, na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. O fato foi marcado pela invasão de tropas francesas em território brasileiro, e essas tropas eram comandadas pelo capitão Charles-Louis Lignier. A invasão foi repelida pelo general honorário do Exército Brasileiro, Francisco Xavier da Veiga Cabral, conhecido como o Cabralzinho. Cabralzinho virou herói. Após a defesa do Amapá, Veiga Cabral se tornou um dos maiores heróis da história do estado do Amapá. Na época, uma frase dita pelo povo e que acabou marcando o sentimento do povo do Amapá em relação a Veiga Cabral, o Cabralzinho. O povo dizia: se é grande o Cabral que nos descobriu, maior é o Cabral que nos defendeu, o Cabralzinho. No dia 1º de junho, chegou à redação de um jornal um enviado de Cabralzinho, um certo Maximiano José Nascimento, portador de correspondência do presidente do Triunvirato para o governador Lauro Sodré, que tinha até nome em colégios e ruas lá em Belém, que era o governador da região, Lauro Sodré. Junto com o portador também estava o Francisco do Couto. Maximiano trazia uma relação de mortos brasileiros na tentativa de invasão francesa. Eu até tinha colocado essa relação de mortos, mas ia ficar, de certa maneira, enfadonho, né? Tinha aqui uma série de pessoas que foram mortas na rede, crianças de colo foram mortas pelos franceses, idosos foram mortos em rede, não tiveram nem condição de levantar da rede. Crianças de 10 anos que não conseguiram fugir, né, que tocavam fogo nas cabanas, nas casas, que logicamente eram de madeira, né, facilmente inflamáveis, e mataram aí mais de 40 pessoas de uma vez. As Guianas, denominadas de Guiana Holandesa e Guiana Inglesa, se transformaram em Suriname e Guiana. Mas a Guiana Francesa, essa não, continuou Guiana Francesa. A oeste da Guiana Francesa está o Suriname, que foi chamado de Guiana Holandesa, antes da independência, em 1975. E a oeste está a Guiana Inglesa, que desde a independência, em 1996, passou a se chamar
simplesmente Guiana. Ou seja, a França não possibilitou a independência da Guiana Francesa, que continua continua colônia francesa em pleno século XXI. Há pouco tempo, neste ano já de 2024, a França se intrometeu nos assuntos educacionais brasileiros, fazendo lobby no Congresso Nacional para que o idioma espanhol não fosse adotado como opção para os alunos privados e públicos do segundo grau do ensino brasileiro. Para que não fosse aprovado, e ela conseguiu, não foi aprovado. O espanhol não é opção para os alunos de escolas privadas e públicas do ensino brasileiro. Assim, não é de se estranhar o que aconteceu no Brasil, entre o Brasil e a França, na década de 1960, no litoral do Nordeste brasileiro. A crise diplomática gerada pelo fato, inclusive, quase culminou em guerra entre os dois países. E o fato que aconteceu ficou conhecido como a Guerra da Lagosta. Presta atenção. O início de tudo foram as frequentes visitas de barcos lagosteiros franceses no litoral de Pernambuco em busca prestem bem atenção, desse cobiçado crustáceo. O Brasil tinha concedido autorizações para que os franceses realizassem pesquisas pesqueiras. Isso eles faziam, no litoral brasileiro. Liberaram, então, pesquisas pesqueiras francesas no litoral brasileiro. Aí a gente fala que virou até piada, o brasileiro é tão bonzinho e o francês é tão honesto. Acontece que logo se descobriu que os barcos que vinham fazer pesquisa, esses barcos franceses simplesmente estavam capturando lagosta na costa brasileira. É lógico que as licenças foram logo canceladas, Foram logo canceladas. Contudo, mesmo com o cancelamento das autorizações para as pesquisas, os franceses, os barcos da França, continuaram a capturar lagostas. E um desses barcos foi apreendido por uma corveta brasileira chamada Ipiranga. Isso gerou um conflito que resultou tanto em perigosa tensão quanto em momentos engraçados, momentos hilários. O governo francês, olha só o hilário, alegou que as lagostas não poderiam pertencer ao território brasileiro, como o governo do Brasil alegava, pois era uma espécie de peixe. Isso foi dito pelos franceses, não foi brasileiro, não fui eu. Os franceses alegaram isso, pois era uma espécie de peixe e como peixes podiam andar livremente por todos os oceanos. O governo brasileiro respondeu que, pela Convenção de Genebra, todos os recursos submarinos pertencem ao país mais próximo deles. Certo? Se a lagosta estava mais perto de nós, as lagostas eram nossas, E que lagostas eram crustáceos e não peixes. Um oceanógrafo brasileiro fez uma ironia sobre o que os franceses alegaram. Ele disse o seguinte: se a lagosta for um peixe, porque se desloca dando saltos na água, os cangurus serão aves, já que se deslocam dando pulos no ar. Claro, será um sarrinho, brasileiro não pode deixar. Além de abusarem pescando em águas brasileiras, os franceses também usavam a pesca, usavam redes para pesca, redes de arrasto, uma pesca que naquela época já era proibida no Brasil. No máximo da crise, a França mandou um navio de guerra para as proximidades da costa do Nordeste brasileiro, com o objetivo de proteger os seus barcos lagosteiros, os seus barcos pesqueiros, A resposta do Brasil foi enviar para o local vários navios e aviões de guerra. O Brasil respondeu à altura, e muito mais que à altura, Os debates diplomáticos duraram muitos meses. Em 10 de março de 1963, afinal, a França concordou em retirar o seu navio das águas brasileiras e também seus barcos pesqueiros, que eram protegidos por esse navio de guerra. Então, no caso, o Brasil venceu a Guerra das Lagostas. Como resultado desse episódio, um ano depois, o Brasil estendeu seus limites
de mar territorial de 12 para 200 milhas náuticas ou marítimas da costa. Acabou, desse modo, com futuro possíveis problemas sobre a parte do Oceano Atlântico que lhe pertence. Uma milha náutica ou marítima é igual a 1,852 quilômetro, ou seja, 200 milhas são iguais a 370,4 quilômetros. Foi nessa época, por causa do episódio, que o Brasil passou de 12 para 200 milhas náuticas ou marítimas a sua parte marítima, a partir da costa. Verdadeiros, vocês foram bem-vindos hoje, como sempre foram. Serão bem-vindos também na próxima quarta-feira para assistir um novo vídeo aqui no canal A Verdadeira História, no YouTube, sempre às quartas-feiras, às 19h15. Sejam sempre bem-vindos, eu aguardo vocês. Até a próxima quarta-feira. Eu aguardo vocês.